invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela Bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Youngs. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Luz Kids. Anota la fecha. Nuestra próxima reunión será el 26 de octubre. Un espacio especial para los más pequeños. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Esse mensaje, amados, à medida que fomos trabalhando e servindo a los hermanos, a las personas essa semana, Deus me foi ponendo esse mensagem em meu coração, hablando comigo, e sei que também quer falar com cada um de nós outros. Isso não está funcionando, não? Então, vamos com 2 micrófonos, pero vale só um, vale? Esse mensagem, de alguma maneira, nos vai provocar nessa manhã, dentro de tudo o que estamos vivendo. Entendemos que, em meio a toda essa tragédia, uma semana mais, estuvimos trabalhando bastante aqui e allá. Alguns grupos podendo entrar, quase todos os dias aí. E outros servindo aqui, organizando pessoas do vecindário. Los del Globo entrando mais allá, onde não podíamos chegar, através de Josué e os amigos, e alguns com furgonetas e todo. Enfim, estamos fazendo o que muitos estão fazendo. Graças a Deus por isso. Estamos um pouco abarrotados de alimentos, de todo isso. Todos os lugares estão dessa maneira. E a cada semana estamos tentando entender a estratégia e a maneira de ser mais efetivos e eficazes. Aí já um grupo de pessoas tentaram chegar até determinado lugar para limpar, ajudar a limpar. Não foi possível naquele lugar, para encontrar outro lugar, e aí estiveram, outros foram levar alimentos, outros montaram na mesa na calle. Ou seja, estamos fazendo o que muitos estão fazendo. E graças a Deus por isso. E cada semana vamos adequando-nos à realidade que há. Pero tenho uma notícia, se não habéis dado conta todavia. Isto vai para largo. Isso não é só 1 ou 2 semanas, não. Esse trabalho, essa oportunidade de servir, isso vai para semanas ou meses. Assim que necessitamos estar disponível, fortalecendo-nos uns aos outros, porque essa é a realidade que estamos vivendo. E eu quero falar um pouco sobre isso. E vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25, 31. É um texto forte que Jesus nos conta uma história que
dentro da mentalidade de Jesus é uma realidade. Na nossa, quizás podemos mirar só como uma parábola, pero é bastante forte o que Jesus nos disse aqui, porque de alguma maneira está tentando alertar-nos para como vai ser todo isso ao final. O título de mensagem hoje é Sofrimentos e Oportunidades. Domingo passado escutamos uma mensagem sobre quando vêm os momentos difíceis, como Deus quer fortalecer-nos. E hoje vamos, de alguma maneira, continuar no mesmo rio. Vamos ler esse texto. Mateus 25, começando no verso 31. Quando o Hijo del Hombre venga em sua glória, com todos seus ángeles, se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão delante dele. Quantas nações? Todas as nações se reunirão delante dele. E ele separará a uns de outros. Como separa o pastor as ovelhas de las cabras. Pondrá as ovelhas a sua direita e as cabras a sua esquerda. Então dirá o rei a los que estén a sua direita: venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido, recebid vossa herencia, el reino preparado para vosotros desde a criação del mundo. Porque tuve hambre e me disteis de comer, tuve sed e me disteis de beber, fui forasteiro e me disteis alojamento, necessitei roupa e me vestisteis, estuve enfermo e me atendisteis, estuve em la cárcel e me visitasteis. E lhe contestarão os justos: Senhor, quando te vimos hambriento e te alimentamos, ou sedento e te dimos de beber? Quando te vimos como forasteiro e te dimos alojamento, ou falto de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou em la cárcel e te visitamos? E o rei lhe responderá: os asseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Depois dirá a los que estén a sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus ángeles. Porque tuve hambre e não me disteis nada de comer, tuve sede e não me vestisteis, estuve enfermo e em la cárcel e não me visitasteis. Eles também lhe contestarão: Senhor, quando te vimos hambrento ou sedento, ou como forasteiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou em la cárcel, e não te ajudamos? Ele lhes responderá: os asseguro que todo lo que não hicisteis por el mais pequeno de mis hermanos, tampouco lo hicisteis por mim. E aqueles irão ao castigo eterno, e os justos à la vida eterna. Amado Deus, queremos abrir-nos a tua palavra nessa manhã, para momentos que estamos vivendo. Sabemos que o Senhor tem uma palavra para cada momento, e para esses que estão vivendo como igreja, como sociedade, como comunidade. Habla-nos nesse dia, prepara-nos para atuar em cada momento, Espírito Santo. Abrimos nossos corações para Ti. Amém. É um texto forte, eu não quero entrar em tema escatológico aqui, aunque hablam bastante de escatologia, pero quero, o que o Espírito me foi ministrando a mim mesmo nessa semana. Eu sei que há tantas ensinanças aqui, e nós temos estado vivenciando, todos aqui, nesses últimos 12 dias, momentos muito tristes, momentos muito desafiadores, complexos,
e que nenhum de nós outros aqui havíamos projetados, planeados como sociedade. E muito disto, como escutamos domingo passado, né, é resultado de um mundo, de uma criação, de uma natureza que está em desarmonia e que Deus havia dado ao homem para cuidar. E estamos vivendo um caos de valores, de princípios, de prioridades invertidas. E sofrimos muitas vezes, o ser humano sofre a fúria e muitas vezes ele é remido pela natureza, pela criação, que vive bajo essa desarmonia. A Bíblia diz em Romanos que a criação toda gime, esperando a manifestação do reino dos filhos de Deus, para que ela também seja restaurada. Então, há um remido, há uma desarmonia, e já escutamos isso domingo passado, não vou entrar nisso. Pero nesses momentos de caos, sofrimentos extremos que estamos vendo, normalmente hacemos muitas perguntas, tentando entender o que está passando, pero quizás muitas vezes não hacemos as perguntas corretas, ou perguntas que nos podem ajudar a ver, em meio a todo esse momento de crise, de tristeza, de sofrimento, ver as oportunidades em meio a todos esses sofrimentos e aflições. Jesus aqui expõe algumas oportunidades, alguns sofrimentos, pero ele expõe aqui que algumas pessoas aproveitaram esse sofrimento para buscar oportunidades de fazer algo. Quase sempre, em meio a tribulações, podemos encontrar oportunidades de fazer algo. Que harão que salgamos desses momentos, às vezes diferente de como entramos aí, ou como éramos antes disso, desses momentos de sofrimento. E o pior que pode passar é que passemos por esses momentos de dolor, de sofrimento, de tragédias, e não sepamos aproveitar essas oportunidades para, quizás, para ver a vida de uma maneira diferente, para aprender, para fortalecer-se, para ensinar a outros, para ajudar, para servir. O pior que pode suceder com o ser humano, como sucedeu na época da pandemia, que passamos por situações difíceis e muitos não aprenderam, não aproveitaram aqueles momentos para crescer, para fortalecer-se, para avançar, para aprender a servir. O pior que pode passar com a sociedade é passar pelos momentos difíceis sem aprender e sem buscar oportunidades de aprender, de crescer, de fortalecer, de cambiar valores incluso, de madurar. Não passemos, amado, minha oração e às vezes minha preocupação comigo mesmo é que não passar por momentos mais de sofrimento como sociedade e passar por esse sofrimento sem aprender com eles, sem entender, sem buscar oportunidades em meio deles. É o pior que pode passar a uma sociedade. E esse texto bíblico de Jesus, tão claro, tão forte, nos pode ensinar muitas coisas que quero tocar em alguns pontos aqui, para que aprendamos, para que busquemos essas oportunidades que Deus nos dá em meio a esses momentos de sofrimento, de tragédia. E o primeiro que eu entendo aqui, o começo do texto diz que um dia, vai chegar um dia, que esse rei vendrá para reunir todas as nações e allí estabelecer realmente a eternidade que está prometida. E isso nos leva a entender que aqui, no que tu vives, eu vivo aqui hoje, não é o fim. Isso todo que estamos vivendo não é o fim. Eu sei, a vida é tão vulnerável, a vida é tão frágil, é tão curta e passa tão rápido.
E às vezes em um segundo se va todo o que estamos vivendo nessa terra. Pero a la vez essa vida também demanda às vezes tanto de nós outros, exige tantos esforços para sentir-nos vivos, para sentir-nos realizados, para sentir-nos felizes. E vivimos às vezes tantos anos, como se todo for a terminar aqui. E aqui não é o fim. Há uma eternidade. Se tu crees ou não, se a pessoa crê ou não, nem depende. Há uma eternidade. A Bíblia diz que o espírito do homem é eterno. Onde vamos vivê-la que temos que definir aqui, nessa terra. Mas haverá uma eternidade. Haverá uma eternidade. Jesus nos está relatando nessa história para despertar-nos a viver uma vida nessa terra, amados, com transcendência a quando já não estemos mais aqui. Que vai mais allá de lo que estamos vivendo aqui. Que tenha resultados mais allá desses anos que vamos viver aqui. Temos que pensar nessa eternidade. Temos que viver uma vida que aun seja curta, ela não tem que ser pequena. Ela não tem que ser fútil, sem sentido. Aunque seja frágil, ela não tem que ser sem propósito. O que me dói o coração, e às vezes peço a chorar por isso aqui. Eu não sei como Deus vai fazer todo isso é com Ele. Mas quantas vidas partiram em momentos de segundos, nessa tragédia ou em tantas outras tragédias, sem haver conhecido esse Jesus que morreu por eles. Isso é com Deus, não é? Eu não estou estabelecendo nenhum juízo aqui. É Deus que estabelece todas as coisas. É Ele que vai determinar todas as coisas. Estou só ponendo reflexões em nossos corações, como filho de Deus. Necessitamos viver uma vida aqui, nesses dias, cada dia mais, que valga a pena, que transcende o que realmente estamos, quando terminam nossos dias aqui. Que estamos edificando. A segunda coisa que veio nesse texto, e não vou deter-me muito, é que Jesus separou todas as nações solamente em 2 grupos. A sociedade separa a sociedade em muitos grupos. O Jesus aqui separou só em 2 grupos. Um que se quedou à direita e outro que se quedou à esquerda. E ele define a característica desses 2 grupos. O primeiro grupo, aqueles que se quedaram à direita, foram os que aproveitaram as oportunidades da vida que a vida les brindou para viver, escuchar-me nisso, para viver enfocado mais allá de si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Foram aqueles que viveram pensando em outro. Viveram para o outro. Viveram para o próximo. É isso que esse texto está dizendo. Um grupo foi aqueles que aproveitaram as oportunidades, superam em meio às necessidades, ver
a los sufrimientos extremos, pensar, ver, pensar e atuar para o outro. Independente quizás do que estava passando. Eles viram alguns que tinham hambre, alguns que tinham sede, alguns que necessitavam de lugar para quedar-se. Eles viram mais allá de suas próprias necessidades. É tremendo ver o que está sucedendo aqui com tantos voluntários, homens, mulheres, jovens, andando quilômetros, cruzando um puente, e ir passar dias, horas aí, servindo o outro, servindo até mesmo a quem não conhecia. É tremendo ver os chicos de globos, deixando de trabalhar, sair daqui com bici, moto, levando uma carga em seus ombros, e cruzar e chegar aonde nós outros não conseguimos chegar. Vários dias da semana. Incluso aí, onde é o dia que quizás eles mais trabalham. Muitas graças, Josué, por o que estás fazendo com todos esses amigos. Há mais gente aqui também. São vidas. E aqui não estou dizendo cristiano ou não cristiano, são vidas, são gente que está vendo a necessidade do outro. Está todos os dias. Eu me quedo, cada vez que vou aí na zona zero, eu me quedo impactado com a quantidade de gente, entre semana, dia de trabalho, quantidade de gente ali servindo, trabalhando, sucio. Digo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, isso é contigo, pero mira. E aqui dentro mesmo, tanta gente vindo, servindo, ponendo seus dons à disposição, vecinos, gente da igreja, mobilizando-se, trabalhando dia e tras dia. São gente que está no meio da tragédia, buscando oportunidades para ser algo para o outro. Me quedei impactado. Eu fui a Benetúcia esses dias levar algo na casa do filho de Luiz. Está em meio de tudo isso. E sua casa, a parte de abaixo, foi totalmente, os móveis todos destruídos. E a primeira coisa que ele fez foi limpar sua casa, foi quitar a água, quitar os móveis, e depois foi abrir as portas de sua casa e llenar esse lugar de alimentos, mantimentos e seres para dar ao próximo. Eu comecei a chorar porque havia chegado bolsas e bolsas de botas que trajeram, e aquela fila, aquela cola, e eles distribuindo tudo isso. Não pararam no tempo da tragédia e começaram a queixar-se. Não, vamos aproveitar a oportunidade para servir a meus vecinos, a meus amigos. Eu não sei o que Deus vai fazer, irmãos. Só sei que Deus dividiu aqui em 2 grupos. Os que descobriram oportunidades em meio das tragédias e fizeram coisas tremendas para o outro. E o outro grupo são os que não foram sensíveis a essas mesmas oportunidades e preferiram dar razões, preferiram ter argumentos para continuar vivendo suas vidas, às vezes cerradas em seu próprio mundo, ajenos a lo que estava se passando em seu entorno. Há muita gente aí na sociedade que está vivendo sua vida como se nada estivesse passando. E às vezes dentro da própria igreja. El dia, isso passou em martes, em miércoles já com tudo isso sucedendo, levando
tentando fazer chegar alimentos e tudo isso que vivimos miércoles aqui. Eu cheguei em casa, já sobre as 8, e lá cai de minha casa, várias casas, celebrando Halloween. Uma festa a los mortos. Várias casas. É um exemplo. E possivelmente sucedeu em muitos outros lugares. São vidas que têm seus argumentos hedonistas, onde eu tenho que ser feliz. Isso passou aí na zona sul da cidade. A minha não foi tocada. Dois grupos. Os que são sensíveis e encontram oportunidades para servir ao outro em meio das tragédias, em meio dos sofrimentos. E o outro que não é sensível. O terceiro ponto que veio aqui, que são diversas situações e diversas oportunidades. E amado, o que nos hace efetivos nesta vida não são as situações que vivimos, e sim o que aproveitamos delas. Todos passamos por situações difíceis. Uns em uma área, outros em outras. A sociedade passa. Aqui, em outros lugares. O tema que as situações que vivimos é uma coisa. Agora, quando aproveitamos em meio delas ou em elas para descobrir essas oportunidades de servir, de bendecir, de fazer um pouco melhor a vida do outro, é isso que nos vai ser efetivos em meio dessa situação. Aqui Jesus apresenta situações de necessidade básica, de comida, bebida, roupa, vivenda, que foram supridas. Situações distintas. Oportunidades distintas. E atitudes distintas. Situações de enfermidade, debilidades físicas foram atendidas. Situações de los olvidados na cárcere foram recordados e visitados. Há muitas maneiras, situações que sobrevêm sobre nossas vidas. E a efetividade está em cada uma delas, encontrar a oportunidade para servir. E quarto e último ponto. Deus foi ministrando no meu coração essa. A quem estamos atendendo? É próprio Jesus se apresenta como o destino de todo o que hacemos aqui. Ele empieza a dizer: quando eu tive hambre, quando eu tive sede, quando eu estava como um forasteiro, Ele se apresenta e depois Ele termina: todo o que habéis hecho a um desses mis hermanos, a mim has hecho. Jesus se apresenta como o destino de lo que hacemos. Amado, as pessoas são o meio pelo qual podemos servir a Deus. Servimos a Deus quando servimos as pessoas. As pessoas é um veículo que Deus nos permite servir para servir a Ele. Às vezes pensamos que servir a Ele é estar em um lugar, predicar solamente a palavra, ter ministério. Não. O ser humano é um veículo que Deus nos põe ao nosso lado para que podamos servir a Ele. Jesus aqui se apresenta como esse destino. Todas as oportunidades que temos de servir a Deus passa por servir ao ser humano. Todas. Por mais pequeno que seja.
Hoje podemos servir pessoas que conhecemos e quizás outras que nem conhecemos. E se nós outros hacemos com o único motivo de servir as suas necessidades, e não por reconhecimento, por ego, por poner-nos medalhas, solamente por servir, seguramente, ele que está recebendo o nosso serviço é aquele que morreu por essas vidas. Jesus diz: a mim, todas as vezes que hacéis isso a meus irmãos, a los mais pequenos, a mim estareis fazendo. Eu quero concluir aqui reflexionando sobre 3 pontos. E vamos ter um tempo de oração. Uma das coisas que eu mais estive pensando nesses dias, quando ia a esses lugares, e fui entendendo que não é importante quem somos. O que menos pensei nesses dias é que eu sou um pastor. Não passou por minha mente que sou um pastor. Foi o menos que pensei. Porque antes de ser pastor, eu sou irmão de muitos que estão sofrendo agora. Eu sou parte de um corpo de Cristo, que disse que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Mas antes de ser um cristiano, eu sou um ser humano. Sou gente. E como ser humano, eu necessito ter empatia com os demais seres humanos que estão sofrendo agora mesmo. Eu necessito ter empatia. Eu necessito sentir em lugar dele. Isso é a definição de empatia. Às vezes, eu estou meditando muito nisso, às vezes temos dificuldade de sentir empatia quando algo passa com pessoas em lugares distantes de nós outros, em outra nação, em outro país. Temos dificuldades, vamos ser sinceros. Escutamos as notícias, isso não move tanto aí dentro de nós outros. Pero não há excusa, amado, quando sucede ao nosso lado, ao nosso entorno, quedar-nos insensíveis a tudo isso. Somos seres humanos. E mais allá de seres humanos, somos cristianos. E necessitamos expressar o amor de Cristo de alguma maneira. A segunda reflexão: não é tão importante o que hacemos, sino como hacemos. Aunque pareça pouco, pequeno, insignificante, diante de tantas necessidades, pero se hacemos com um coração lleno de compaixão, de verdade, de humildade, de entrega, de renúncia, seguramente vamos poder estar transmitindo mais allá de um alimento, de uma ajuda. Vamos poder estar transmitindo esse amor de Cristo. E que estamos fazendo de verdade com um propósito. Que esse é o propósito, que venha mais de Cristo do que de nós outros mesmos. Esse é o propósito. Em meio a tantas dessas situações,
Não importa, às vezes, como hacemos as coisas. Minha esposa, eu gostaria tanto de haver estado aqui todos esses dias. Ela sofre com isso, eu sei. Mas minha mamãe está enferma em minha casa. E ela está aí cuidando dela. E lhe encantaria, porque lá conosco, estar aqui servindo. Ela está cuidando de minha mamãe para que eu possa estar aqui. São maneiras de servir, amado. E em cada situação é diferente. E na pandemia, eu e alguns irmãos salíamos 2 vezes a semana, levando alimentos a famílias com necessidade. Chegando a esta casa e na porta, derrando aí, não podíamos abraçar, não podíamos ter contato. E salíamos 2 vezes a semana. Conseguíamos alimento e íamos levar de porta em porta. As calles estavam vazias. Não havia atascos. Podíamos ir em qualquer velocidade. Hacíamos uma ruta e andávamos todo o dia distribuindo alimentos. Mas não podíamos abraçar. E havia dias que eu me quedava angustiado de ver as calles desertas. Como aquelas películas. E hoje é distinto. Sabe, eu passei mais horas em atasco essa semana que nos lugares. E outros também. 2, 3 horas cada dia. E eu pensava nesses momentos. Eu quero chegar allá, e em alguns lugares chegamos às 7 da noite, 8, para eu poder dar um abraço a um outro pastor, a um outro irmão. Quantos entendem a diferença? Dificuldade de chegar, pelo poder abraçar. Em outras épocas, não tínhamos a dificuldade de chegar, pelo não poder abraçar. As necessidades são distintas, pelas oportunidades estão aí. E a coisa que mais penso quando estou atascado em um tráfico aí, horas e horas, esperando para chegar até certo ponto, é pensar, de verdade, e chorar por essas vidas que tiveram toda a noite dentro de um coche, vendo a água subir, e alguns sem poder salvar-se. Eu digo, Senhor, eu não tenho direito nenhum de queixar-me estar aqui. Não tenho direito. Às vezes nos queixamos por tão pouco. Assim que não é tão importante o que hacemos, sino como hacemos as coisas. E por última reflexão. Mas necessitamos aproveitar essas oportunidades que a vida nos está brindando, por se podemos chamar de brindar. E aproveitar essa oportunidade não só para dar, servir, por fazer algo para os demais, não só isto, mas também é uma oportunidade como igreja, oportunidade de crescer. Crescer como seres humanos, crescer como irmãos em Cristo. Oportunidade de madurar, deixar de ninherias. Oportunidade de aprender com os demais, com o dom que o outro tem. Quantos dons estão sendo descobertos aqui nesses dias? Pessoas ponendo seus dons para servir. São oportunidades, não somente de ajudar ao próximo, mas crescer, aprender a trabalhar em equipe, aprender a respeitar os dons, desfrutar de los dons e poner nossos dons a serviço de outros. Aprender a estar unido, porque Jesus disse que a única maneira que as pessoas aí fora vão ver que somos discípulos de Jesus, se amamos uns aos outros e andamos em unidade. Não há
outra possibilidade. Assim que esse aprendizagem, essas oportunidades que nos ensina a servir aos demais, também nos ensina a nós outros mesmos, como corpo, como igreja. A única coisa que necessita é que definamos a que grupo queremos estar. A los que aproveitam os momentos de crise, de tribulação, de sofrimento, e encontramos oportunidades para servir. Ou aqueles que querem continuar vivendo suas próprias vidas. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Youngs. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Luz Kids. Anota la fecha. Nuestra próxima reunión será el 26 de octubre. Un espacio especial para los más pequeños. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos.